dia, meu povo! Chega pra cá porque já está no ar o meu, o seu, o nosso Mistura Baiana na Band, diretamente para toda a Bahia e Sergipe, ou através do nosso canal no YouTube, em qualquer lugar do mundo. É sempre um prazer ter você coladinho com a gente. E já adianto que o nosso Mistura Baiana tá daquele jeito, especial. Mistura gostosa do jeito que você e a sua família merecem. E como você já sabe, para elevar o nível do nosso final de semana, tem que ter aquela atração musical de peso. E o meu convidado mais que especial, chega pra cá, meu amigo William de Castro. E aí, Mila? Pense na potência vocal, seja muito bem-vindo, meu Obrigado, amigo. Mila. E hoje aqui, vou contar um pouquinho da minha história? Vamos contar um pouquinho da sua história, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, Pronto. né? Para quem não conhece, o William de Castro, né? Eu já tenho uns 18 anos de carreira, aproximadamente. Sou de Feira de Santana aqui. E venho mostrando meu trabalho aqui em regiões vizinhas também. Sempre mostrando sertanejo, né, de qualidade, que é o que eu mais faço, é a minha identidade. Desde que eu entrei na música, eu sempre cantei sertanejo e faço isso com todo carinho, né, todo amor. E quando a gente fala em sertanejo, automaticamente aqui todo mundo de Feira de Santana já sabe, né, que você é referência, o William de Castro, aquela potência vocal que todo mundo fica assim, ó, encantado quando ouve. E como é que fica aí o seu coração quando vê o sertanejo? Sempre mexe com quem está acompanhando, né, William? Então tem aquela história, pega o celular, todo mundo chora, vibra, bebe um pouquinho mais, e você que está ali por trás cantando, fala como é essa sensação. É verdade, não, sempre tem nos bastidores, né, a galera sempre comenta muito positivo sobre o meu trabalho. E eu fico feliz, de verdade, porque eu faço com muito carinho, né? Eu faço uma entrega de verdade, é aquilo que eu sempre fiz, desde novinho, canto desde 8 anos, brincando, mas profissionalmente eu tenho uns 17 anos de carreira. E os comentários são positivos, graças a Deus. E falando em você que começou novinho, tem uma pessoinha que está seguindo aí a trajetória do pai, né? A Luna também já está galgando aí, já está cantando, a gente está acompanhando nas redes sociais. Com certeza. Na verdade, Luna, eu venho há uns 4 anos, né? Que eu venho, ela, desde 3 anos de idade, ela fez 8 agora, então eu já venho treinando ela, sempre ensinando, corrigindo, afinação, e ela está saindo bem. E é lindo de ver, a gente que está acompanhando. Segue aí nas redes sociais que vocês vão acompanhar essa rotina aí do William com a Luna. Mas vamos cantar para quem está em casa? Nessa. Vou fazer uma que está disponível nas plataformas aí. Essa no meu CD novo, Spotify, Deezer, todas as plataformas. Essa é linda. Vejo a luz do teu olhar como uma noite de luar, luz que me guia onde eu vou. Você, meu motivo pra sorrir, caminho certo pra seguir. Saiba que vou te amar, eu juro que esse amor não acaba jamais. Vou te amar, é tanto querer, é tanta paixão. Te amo do fundo do meu coração, eu juro. Eita, coisa boa! Deixando Bom os demais. Corações aí de casa apaixonados. William, fica coladinho com a gente, porque tem mais música no nosso Mistura Baiana. A casa é sua, sinta-se à vontade. Vamos e olha nessa. só, gente, aconteceu essa semana o primeiro simpósio Aves Nordeste aqui em Feira de Santana. Comemoração de 50 anos de existência da ABA, Associação Baiana de Avicultura. E a gente mostra tudo para vocês. Olha só como foi. Feira de Santana recebe um dos eventos mais importantes do setor avícola. É o primeiro simpósio Aves Nordeste, que reúne especialistas, produtores e empresas para discutir inovação, sustentabilidade e o futuro da avicultura. E ao meu lado, Kesley Jordana, ela que é presidente da ABA, Associação Baiana de Avicultura.
Fala pra gente, a ABA que está completando 50 anos de história, Kézia, um dia muito feliz de comemoração e também esse simpósio. Fala pra gente qual o impacto que traz no setor avícola. O simpósio veio para comemorar os 50 anos da Associação Baiana de Avicultura. Associação essa que tem uma trajetória belíssima. Diversos presidentes estiveram à frente e nos trouxeram até aqui onde nós estamos. E neste momento é um marco inicial, pois estamos realizando o primeiro simpósio Aves do Nordeste. Avanço, valor, eficiência e sustentabilidade. Esses são os pilares que têm fortalecido dia a dia a avicultura. E é um privilégio podermos estar comemorando com tantos produtores, fornecedores, parceiros, amigos, funcionários, pessoas que fazem a avicultura acontecer. A avicultura da Bahia, depois de 50 anos, de uma caminhada muito importante, pelo desenvolvimento que ela teve nessas últimas décadas. Então eu, como um dos iniciantes da Associação Baiana de Avicultura, é um orgulho muito grande estar aqui presente, vendo um evento desse de comemoração e vendo cada dia que passa a avicultura da Bahia realmente desse desenvolvimento. E é muito gratificante nós aqui, empresários aqui da nossa região. A avicultura tem um papel fundamental na economia baiana e nordestina, gerando empregos, movimentando o agronegócio e investindo cada vez mais em eficiência e sustentabilidade. E eventos como esse fortalecem ainda mais o setor através da troca de conhecimento e inovação. E olha só, fica coladinho com a gente, vamos para um pequeno break, você piscou e a gente volta. Quer dar um up no seu carro, realçando o brilho e protegendo a pintura? Aqui no Salão do Automóvel Estética Automotiva, nós fazemos isso através do polimento e vitrificação, além de todos os serviços para melhorar ainda mais a estética do seu veículo, como higienização interna e hidratação dos bancos de couro. Estamos localizados aqui no pátio do posto Menor Preço, em Feira de Santana, na Avenida Getúlio Vargas. Você já imaginou uma cidade onde a tecnologia gera oportunidades reais para todos? O Condado Digital transforma regiões, com inclusão digital, formação tecnológica e acesso à inovação. São Paulo Digitais, internet acessível e oportunidades para jovens, empreendedores e comunidades inteiras. Do campo à cidade, conectando pessoas ao agora, ao conhecimento e à geração de renda. O Condado Digital, tecnologia que desenvolve, conecta e transforma. Você me amou e eu te amei. O amor que a gente fez deixou em nós muito mais pra fazer tudo outra vez. Você me quer de novo, eu sem pensar me levo. Um beijo de paz, um raio de luz na festa do amor. Você me seduz na luz do luar, um sol de verão. Você é desejo e eu sou paixão. Eita, coisa boa! Deixando os corações apaixonados do outro lado da tela. Fica aqui com a gente, viu? Tem mais o William de Castro. Gente, beleza. Olha só, estamos no mês dedicado às mães. E acho que vocês já observaram que as mamães, ultimamente, estão envelhecendo de uma forma diferente. E para falar sobre esse tema, o nosso convidado é o Dr. Lucas Leone, ele que é dermatologista, especializado em dermatologia estética. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Mistura Baiana. Mila, muito obrigado. Num mês tão relevante, os mês das mães, o mês que a gente tem que celebrar realmente a vida daquelas que tanto cuidam da gente, não é isso? E realmente as mamães de hoje saem, parece que são nossas irmãs, E graças a isso são os procedimentos estéticos, os avanços tecnológicos. Fala um pouco pra gente sobre esse tema, doutor. Perfeito. Então, Mila, o que acontece? Lá na clínica eu tenho um público feminino mais alto em comparação ao masculino, acima dos 30 anos. Então eu atendo as mamães aí de gerações mais antigas, acima de 60 a mais, e mamães mais jovens de 30 a 40 anos. Isso aí eu consigo perceber. As mamães mais antigas, acredito que talvez pela falta de informação,
tinham dificuldade em relação a essa questão do autocuidado, dos tratamentos estéticos, então elas me procuram muito já com queixas focadas em tratar o que já está instaurado, alguma flacidez, alguma ruga que já realmente já está marcada. Já as mamães de hoje em dia, de 30, 40 anos, são mamães que elas entenderam a importância da autoimagem, do autocuidado, do poder feminino e que elas agora querem envelhecer bem ao longo do tempo. E o mais legal é que quando eu pego filhas que trazem mamães mais antigas e querem estimular elas a se cuidarem e fazer com que elas entendam que, independente da idade, precisa estar se cuidando. Então isso é muito, muito legal de poder ver. E nada melhor do que se olhar no espelho e se sentir bem, né? E graças a Deus hoje temos acesso, né, a essas tecnologias, esses avanços tecnológicos que estão cada vez mais favorecendo esse gerenciamento do envelhecimento da pele, né, doutor? Perfeito. Lá na clínica, assim, toda mulher quando chega, a gente sempre tem que ter o cuidado, porque assim, a mulher, principalmente as mamães mais maduras, passam pelo processo da menopausa. E a gente sabe que existe uma queda hormonal importante, que é importantíssimo para a produção de colágeno de qualidade. Então a gente tem um alinhamento de expectativa em relação à questão de um acompanhamento com a ginecologista, para saber se está fazendo reposição hormonal ou não, porque a gente sabe que isso interfere. E aí eu sempre proponho para as pacientes fazer estímulo de colágeno todo ano, seja através de bioestimuladores, seja através de fios, seja através de tecnologia, porque é um tratamento que ele melhora a firmeza de pele, faz com que você envelheça super bem e não altera a estrutura facial, e as mamães amam. É importante, né, você está falando que existe a prevenção, que são as mamães mais jovens, digamos assim, e tem aqueles casos em que já se instalaram, né, as rugas, a flacidez, então são tratamentos totalmente diferentes, né, doutor? Fala pra gente quais são os tratamentos hoje mais buscados pelo público feminino. Então, é exatamente isso, a gente realmente direciona a depender da necessidade de cada paciente. Eu digo que, assim, na ideia não é uma harmonização, né? É um gerenciamento de envelhecimento. Cada protocolo de cada paciente é único. Então, mamães mais idosas geralmente me procuram, a gente tem que fazer investimento mais em estímulo de colágeno, talvez preenchimento com ácido hialurônico, né? Enquanto que mamães mais jovens precisem de tecnologia, tratamento de qualidade de pele. Então, realmente vai variar muito dependendo da necessidade de cada uma. Que coisa boa. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. As portas estão sempre abertas. Então, fica a dica, tá? Vocês aí, filhas, já podem presentear a mamãe de vocês, fazendo, né, esse gerenciamento de pele para que possam estar cada vez se sentindo melhor ao se olhar no espelho, porque isso vai muito além da estética. Isso chama-se autoestima. Muito obrigada pela presença, Dr. Lucas Leone, e o contato dele vocês encontram aí na nossa tela. E olha só, agora aquele momento especial, nosso quadro Pense Direito com a advogada Camila Trabuco, como sempre trazendo temas importantíssimos, e vocês acompanham a partir de agora com a gente. O Pense Direito de hoje fala sobre o BPC Loas, o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial pago pelo INSS para aquelas pessoas que têm 65 anos ou mais, para as pessoas que têm deficiência, tendo uma renda per capita familiar de 1/4 de salário mínimo por pessoa na família. Mas a verdade é que, embora o INSS já acoberte cerca de 6,5 milhões de pessoas por todo o país com esse benefício, ainda há muita dúvida na hora de dar entrada. E hoje nós estamos conversando com o Dr. Fernando Nunes. Ele, que é gerente executivo do INSS Feira de Santana, vai tirar essas dúvidas para a gente. Doutor, muito obrigada por estar aqui hoje. E eu queria já começar perguntando, quais são os principais documentos que a pessoa precisa ter para dar entrada neste benefício? Bem, o BPC, né, a gente tem a modalidade BPC deficiente e o BPC idoso. E os documentos são aqueles documentos básicos, identidade, CPF, comprovante de endereço, né, da própria pessoa, do próprio requerente e dos membros do seu grupo familiar. Certo. Doutor, e me diga uma coisa, em relação às questões que envolvem as perícias, a perícia, tanto a perícia social e também a perícia em relação ao problema de saúde desta pessoa, como funciona e o que as pessoas efetivamente precisam ter? Bem, após dar entrada, né, no benefício, geralmente essa entrada é pelos canais remotos, é marcada a perícia médica e a avaliação social, né? E na perícia médica é avaliada a questão, né, da incapacidade, né? Eles avaliam se a capacidade é superior a 2 anos e se tem a incapacidade para o trabalho e para a vida independente, né? Já na avaliação social, eles fazem uma avaliação social da pessoa, né? Da pessoa, do seu grupo de familiar, de onde a pessoa mora, quais são suas barreiras sociais,
né? Quais são as políticas sociais que a pessoa tem acesso, a rede de apoio, né? Enfim, faz uma avaliação social e que depois é juntado com a perícia médica para poder verificar se aprova ou não o benefício. Mas uma dúvida que sempre surge está em relação ao critério de renda e justamente em relação aos benefícios sociais que alguém já recebe. Então, no caso, doutor Fernando, os benefícios como Bolsa Família, Auxílio Gás, eles vão ser considerados para o critério de renda? Como que o INSS atualmente faz essa análise? Sim, o Bolsa Família, atualmente, ele está entrando no critério de renda, né? Existe um decreto do ano passado que incluiu o Bolsa Família como renda para a avaliação da renda per capita da pessoa, né? Isso tudo é verificado através do CAD único, né? É um cadastro do governo federal que se verifica o acesso a todos os programas sociais. Aí o INSS tem acesso a esse CAD único para verificar se a pessoa recebe o Bolsa Família. Em recebendo o Bolsa Família, esse valor vai contar para a renda per capita familiar. Perfeito. E em caso de dúvida, doutor, caso a pessoa queira tirar mais dúvidas em relação a esse benefício, como que ela pode procurar? Sempre procurar os canais oficiais do INSS, né? Existe o 135, existe o site do INSS e principalmente o aplicativo do INSS, que é bem prático, que traz todo o tipo de informação. Verdade. Então, na dúvida, procure os canais oficiais, fala no Meu INSS e pense direito. Muito obrigada, doutora Camila Trabuco, conhecimento enriquecedor sempre, é um prazer ter você com a gente aqui no nosso Mistura Baiana na Band. Fica coladinho com a gente, tem muito mais, você piscou e a gente volta. Quer dar um up no seu carro, realçando o brilho e protegendo a pintura? Aqui no Salão do Automóvel Estética Automotiva, nós fazemos isso através do polimento e vitrificação, além de todos os serviços para melhorar ainda mais a estética do seu veículo, como higienização interna e hidratação dos bancos de couro. Estamos localizados aqui no pátio do posto Menor Preço, em Feira de Santana, na Avenida Getúlio Vargas. Você já imaginou uma cidade onde a tecnologia gera oportunidades reais para todos? O Condado Digital transforma regiões, com inclusão digital, formação tecnológica e acesso à inovação. São Paulo Digitais, internet acessível e oportunidades para jovens, empreendedores e comunidades inteiras. Do campo à cidade, conectando pessoas ao agora, ao conhecimento e à geração de renda. O Condado Digital, tecnologia que desenvolve, conecta e transforma. Você piscou e já estamos de volta e como vocês estão vendo, tem uma convidada especial, gente. Minha filhinha de 4 patas, que é a Luluca, minha idosinha, porque hoje o nosso Minuto Pet vai receber o Dr. Luciano Muritiba, ele inclusive que é o veterinário de Lua desde que ela nasceu, né? Doutor Cachorro, como a gente chama. E hoje vamos falar sobre os cuidados especiais com os cães idosos, né, Lu? Que realmente é muito importante a gente falar sobre esse tema, quando o tutor ver aquele filhotinho ali, bonitinho, saudável, brincalhão, é importante trazer essa conscientização que os cães também envelhecem e precisam de um cuidado especial, né? Exato, eu lhe agradeço e parabenizo, então, estar trazendo também esse tema tão importante. Muitas vezes as pessoas negligenciam, né, a idade do cão. Lembrando que, independente da raça, a variação de cão idoso ou não é relativo. Um cão de raça grande, ele é considerado idoso com 8, 9 anos. Um cão de raça pequena, um cão de lua, a partir de 10, 12 anos. Então muitas pessoas chegam, meu cão está velho, está idoso, com 6, 7 anos. Não, isso aí você tem que ver realmente a raça que ele pertence. Tanto os cães como gatos também, né? A variação do que classificar como um cão idoso ou como um gato idoso, um pet em geral, né? E a idade avançada é uma coisa que muitas pessoas negligenciam, se preocupam com o seu pet só naquele momento, né? Esquece que ele vai ter ali 15, 16, 17 anos à frente e que precisa de cuidados especiais para evitar que venha a ter problema no futuro. E eu falo por experiência própria, né, gente? Lua vai fazer 13 anos agora em agosto, passou a vida inteira sem ter nenhum problema de saúde, né, Lu? Foram raríssimas as vezes, só a cirurgia mesmo de castração, que foi por precaução, fizemos com o Luciano, cirurgia de tártaro, o olhinho por conta da raça Shih Tzu, que tinha o olhinho meio fechadinho, precisava, né, fazer um procedimento para não estar infeccionando o olho. Mas com os 12 anos ela começou a apresentar problema cardiológico, né? E aí a gente começou a tratar a cardiopatia dela e agora também já afeta os rins e realmente é um cuidado especial, gente. São remédios todos os dias,
consultas periódicas com os profissionais. Então, eu gostaria de falar sobre isso, porque muitas vezes o tutor ele não se prepara para essa fase do cão, tanto nos cuidados quanto no investimento financeiro mesmo, né? Exato, exato. Se tratando em prevenção, né, a pessoa que não tem ainda o cão idoso, como é que ela deve se preocupar? Principalmente em Shih Tzu, que é um cão que tem problemas oculares com frequência, problemas dermatológicos. Então você tem que estar sempre se preocupando com a lubrificação do olho, né? Não esperar ele ficar idoso, ter uma ceratoconjuntivite seca, que é o olho seco que a gente chama, para você prevenir, para você tratar. Então você vai, periodicamente, você vai ajudar a lubrificação do olho, principalmente levar em veterinários para, né, ter um acompanhamento, exames de rotina, um check-up em geral, né? E assim como tartarectomia, como você frisou, né, periodicamente, porque muitas doenças que levam o cão ou gato a óbito é decorrente de uma infecção, né, bacteriana que vem da boca. Cão que tem problema de acordo com a idade, problemas, né, geriátricos, são cães bem tratados. Até então ele chegar na idade adulta, velho, né, o idoso, e aí tem um cuidado especial e começa a apresentar realmente os problemas que nada mais, nada menos se previne com a prevenção periódica. Muito obrigada, Lu. Luciano Muritiba, da Clínica Veterinária e Pet Shop O Bicho. A gente ama, a gente cuida. Muito obrigada, Luciano. O Lulu que agradece também, viu? Minha filhinha que participou hoje aqui do nosso Minuto Pet, é que é o amor da minha vida, gente. Minha idosinha, que eu amo demais. Fica aqui com a gente, viu, Luluca? E agora, gente, vamos falar de saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente vai aonde é referência aqui em Feira de Santana, Rafar Rede Hospitalar. Vamos falar hoje sobre cirurgia plástica com o Dr. Diego Gonzalez e você acompanha aí com a gente. E mais uma vez o Mistura Baiana na Band está presente aqui no Rafar Rede Hospitalar. Vamos falar sobre as canetinhas emagrecedoras e a relação com a cirurgia plástica. O nosso convidado de hoje é o Dr. Diego Gonzalez, ele que é cirurgião plástico. Doutor, primeiro explica pra gente qual a função das canetinhas emagrecedoras que muita gente está aderindo hoje em dia, né? Com certeza, as polêmicas canetinhas emagrecedoras que vêm aí para agregar, para acrescentar na cirurgia plástica. Elas vieram inicialmente para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2, mas foi observado com o tempo um emagrecimento consistente e isso é uma coisa que vem trazendo muita atenção para a cirurgia plástica, por quê? Muitos pacientes a gente precisa fazer o controle do peso, precisa deixar um peso adequado antes de indicar a cirurgia, então fazer um preparo muito bom para esse paciente. E é importante o senhor trazer esse tema, né? Porque muitas vezes o paciente chega no consultório para fazer a cirurgia plástica achando que a cirurgia plástica é que vai ser responsável pelo emagrecimento. Muitas vezes chega acima do peso e é muito importante trazer essa informação. Primeiro o paciente precisa perder o peso para estar no peso ideal para depois se submeter à cirurgia plástica, né, doutor? Exato, eu costumo dizer que a cirurgia plástica é a última etapa do processo. Primeiro o paciente precisa estar no seu peso ideal, precisa emagrecer, para ter os tecidos, a gente já observar a flacidez já no peso ideal, para assim a gente indicar a cirurgia plástica e ter um resultado muito mais duradouro e também uma cirurgia com muito menos riscos de ter complicações cirúrgicas. E falando em flacidez, o uso das canetinhas, né, das famosas e polêmicas canetinhas emagrecedoras, faz com que o paciente realmente emagreça muito rápido, perca peso muito rápido e com isso também aumenta a flacidez. Depois desse uso, né, das canetinhas, aumentou a procura da cirurgia plástica reparadora, digamos assim, por conta desse excesso de flacidez que ficou após o emagrecimento? Com certeza, assim como a cirurgia bariátrica, as canetinhas emagrecedoras, quando a gente tem grande perda de peso, seja ela usando medicação, com cirurgia ou até com atividade física e alimentação, vai sim ter flacidez, vai sim ter sobra de pele e com isso aumenta sim a procura para realizar a cirurgia plástica. Doutor, ponto muito importante, mito ou verdade? A cirurgia está marcada, precisa suspender o uso da canetinha, tem alguma relação durante o processo cirúrgico, pode estar usando normalmente, depende de cada paciente, explica pra gente. Isso é uma super verdade e até acontece às vezes de alguns pacientes meus ter que suspender a cirurgia porque esqueceu da recomendação que eu fiz no pré-operatório na consulta de pré. É necessário suspender as canetinhas por um período de 3 semanas antes do procedimento cirúrgico para que a gente possa operar com segurança, para que não tenha alimentos no estômago e que esse paciente possa ser anestesiado sem risco de broncoaspiração. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Esse é o doutor Diego Gonzalez, cirurgião plástico que atua aqui no Rafar Rede Hospitalar.
Rafá, Rede Hospitalar, medicina de excelência para quem exige o melhor. Muito obrigada a toda a equipe do Rafá. E antes do break, vamos de William de Castro. Vamos nessa. Num rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. Num rancho fundo, de olhar triste e profundo, o moreno canta as mágoas, tendo os olhos azuis d'água. Um pobre moreno que de noite no sereno espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Sem um aceno ele pega a viola e a lua por esmola vem pro quintal desse moreno. Quer dar um up no seu carro, realçando o brilho e protegendo a pintura? Aqui no Salão do Automóvel Estética Automotiva, nós fazemos isso através do polimento e vitrificação, além de todos os serviços para melhorar ainda mais a estética do seu veículo, como higienização interna e hidratação dos bancos de couro. Estamos localizados aqui no pátio do posto Menor Preço, em Feira de Santana, na Avenida Getúlio Vargas. Você já imaginou uma cidade onde a tecnologia gera oportunidades reais para todos? O Condado Digital transforma regiões, com inclusão digital, formação tecnológica e acesso à inovação. São Paulo Digitais, internet acessível e oportunidades para jovens, empreendedores e comunidades inteiras. Do campo à cidade, conectando pessoas ao agora, ao conhecimento e à geração de renda. O Condado Digital, tecnologia que desenvolve, conecta e transforma. Você piscou e já estamos de volta. Aí o meu amigo William de Castro, William São João batendo na porta, tem todo um preparo especial porque é uma maratona de shows, né? Com certeza. Na verdade, a gente já está trabalhando, fez um DVD agora, ou vai fazer um audiovisual agora, e já está preparando outro também, logo após o São João aí. E esse São João promete aí, né? Vários shows aí. Coisa boa. Gente, é o seguinte, quem quiser contratar o William de Castro, o telefone está aí na tela, é garantia de sucesso em qualquer evento, aquele sertanejo raiz, que mexe com os corações apaixonados. A gente relembra aquelas canções que nunca vão sair de moda, né, William? Que marcaram, de verdade. Aquelas antigas marcam e a galera canta em alta, né? Com certeza. E olha só, antes de me despedir de vocês, a gente vai ouvir mais o William de Castro, mas eu já quero dizer que sábado que vem a gente tem um encontro marcado aqui na telinha da Band, que você tem um final de semana extraordinário, que toda e qualquer energia negativa que tentar se aproximar de você se transforme em amor. E falando de amor, que a gente vai se despedindo ao comando de William de Castro, que você receba toda essa energia positiva aí do outro lado da tela. Falando de sentimento, vamos lá. Tchau. Não tenha dúvidas que você não me ama. Não tenha dúvidas que você não me quer. Se amanhã no teu desejo acordar, me procurando, sabe onde me encontrar. Não tenha dúvidas, não mudo meu costume de ser um cara dependente de você. Se amanhã no teu desejo acordar, não tenha medo, não tenha medo. Se a tempestade te pegar e o teu coração chamar, não tenha medo de voltar pra mim. Se um outro cara te envolver e por amor você sofrer, não tenha medo de voltar pra mim.